lado, nos prestigiando, fazendo parte dessa corrente que, graças a Deus, ao bom Deus, ela tem crescido e isso tem nos fortalecido a cada trabalho. É muito bom, é muito gostoso realmente. Esse é um horário marcado que tem nos dado muita alegria mesmo. É muito bom tê-los a todos conosco, filhos desse trabalho. O nosso propósito único, exclusivo, nos encontrarmos com as verdades do nosso Mestre Jesus. Para isso, estaremos refletindo no pouco que conhecemos, mas estaremos rogando a luz dos nossos bons guias espirituais. Mais uma vez, relembramos, não estamos erguendo uma bandeira religiosa, estamos aqui discutindo o Evangelho. Pedimos desculpas a qualquer linha de pensamento que entre em divergência, contrariedade, pedimos desculpas, mas rogamos compreensão de todos para que possamos nos unir num propósito louvável, buscarmos as nossas verdades dentro de um terreno fraternal, de respeito. E assim, nessa noite, sem mais delongas, vamos ao nosso tema, discutirmos essa questão tão delicada, né, que é o problema da depressão. Então, nós vamos encontrar os momentos de angústias profundas, de melancolias profundas, de depressão, então, já desde da nossa criação, não é? Nos textos bíblicos, nós vamos encontrar esses momentos, em diversos momentos. A Bíblia, ela está cheia de momentos em que a angústia profunda, a tristeza, a chegar nos nossos ossos, ela conta com inúmeros relatos de vários profetas, de várias situações, inclusive o nosso Mestre Jesus Cristo. Então, em torno da depressão, eu preparei algumas notas, meras notas, não é? Principalmente numa compilação daquilo que nós enfrentamos em nossas casas, em nossos trabalhos. Então, tomando por base inicial algumas palavras do nosso querido Adolfo Bezerra de Menezes, médico dos pobres, aquele cearense que se destacou na tarefa humilde, da caridade, da benevolência, mas também um profundo conhecedor da medicina e tomando conhecimento maior pela inspiração, pela dedicação, pela experiência do lado espiritual. Em tese médica, Dr. Adolfo Bezerra de Menezes, ele disse: a maior chaga da humanidade é a obsessão. Considerando que a obsessão ela tem quase sempre um início nos processos depressivos, fazendo parte, inclusive, não é, desse processo. Então, nós temos que considerar esse paralelo.
E se Bezerra de Menezes disse que era a maior chaga, e nós a conhecemos desde a nossa origem até os dias de hoje, e a preocupação é que daqueles dias do nosso passado para os dias de hoje, ao invés de ser uma doença, um problema que nós deveríamos ter superado, nós não superamos. Pelo contrário, nós estamos numa crise do problema depressivo, e essa crise ela vem aumentando gradualmente de forma assustadora. Então, muito preocupante, né? Antes de nós começarmos a discutir, todos nós, independente da idade, independente do estado de consciência que nós tenhamos, de local, de gênero, de etnia, não importa, o problema depressivo, ele acompanha o homem, não é? Então, em algum momento, nós nos deparamos com uma angústia muito profunda. Então, nós vivemos momentos de contrariedade, nem tudo dá certo, nem tudo que a gente faz vai dar certo, nem tudo que a gente programa é como a gente quer. Nós temos as nossas contrariedades, nossas decepções, mas o estado depressivo é quando, desses momentos, nós passamos a criar uma constante, né? Então, uma melancolia profunda, uma angústia profunda, uma tristeza profunda, e algo que vai nos levando a um fundo de poço, porque nós só vamos caindo, nós só vamos perdendo forças. Então, clinicamente é alarmante, não é? A depressão realmente é uma doença, não é? Mas seria uma doença do corpo ou da alma, do espírito, né? Dentro da nossa ciência, dentro da psicologia ou da psiquiatria, porque no problema depressivo, o nosso caminho normalmente é recorrer ao psicólogo, né, à psiquiatria, mas agravando o quadro onde a psicanálise não conseguir nos ajudar a reagir, então a psiquiatria, o psiquiatra e remédios, não é? Vão ser necessários, né? Mas a grande dúvida, existem muitas teses, conceitos, preconceitos em torno da depressão, mas fato é que na medicina convencional, na ciência, embora você estude inúmeros comportamentos, reações do corpo, sintomas, não se sabe a verdade se os sintomas são a causa ou se são o efeito, se acontece a partir do corpo ou se é algo que vem a partir do emocional, não é? Então essa dúvida sempre paira no ar, isso é um fato, né? Então, difícil lidar e tratar com esse problema. Muito bem. Só para que Pai Joaquim possa, com base naquilo que nós conhecemos, nos auxiliar a compreender melhor, eu separei alguns quadros, não é? Dentro da nossa experiência, a experiência de nossas casas, do nosso trabalho, né? Onde nós vemos
nós vemos uma correlação, nós vemos uma sintomatologia constante, né? Então nós tomamos por base um pouco disso que nós vivemos, né? Para que então Pai Joaquim nos esclareça, né? Sintomas, né? Quadros dentro da depressão que são constantes, né? Então, a falta do sono, a falta de apetite, fadiga física, falta de concentração e até memória, indecisão, muitos pensamentos negativos, uma turbulência nesse sentido. E quase sempre, perdurando um pouco, nós vamos chegar nesse quadro interessante que é a vontade de morrer, de desistir, de sair desse mundo, não é? Então, esses 7 sintomas nós acompanhamos em praticamente todos os casos depressivos que nós acompanhamos, não é? E obviamente serão os sintomas que o psicólogo, que o psiquiatra, eles vão lidar, né? Dentro, então, também dos nossos trabalhos, nós temos visto a atuação dos trabalhadores espirituais em alguns sinais de alertas que eles nos dão e colocações que eles nos passam para nos ajudar nesses casos, né? Então, eu separei duas, não é? Em duas frases bastante importantes. A angústia ou a tristeza, elas, em nossas vidas, elas têm uma importância muito grande e não pode ser desconsiderada. Isso é muito interessante. A angústia ou a tristeza, esses momentos que nós nos encontramos caídos, aquela melancolia profunda, aquilo tudo, não é? Não pode ser desconsiderado não só como algo que está acontecendo, precisa ser corrigido, mas também como uma mensagem de algo que não está errado e precisa ser corrigido. Então, nós sempre guardamos isso, que sempre vem sendo uma orientação dos guias, dos espíritos que nos auxiliam, né? E dentro dessa mensagem, não é? Os espíritos sempre nos dizem que elas vão nos levar ao arrependimento sincero e, consequentemente, um despertar. Quando o arrependimento é só uma acusação, quando nós nos colocamos numa situação mais negativa ainda, nos acusando dentro de um arrependimento, que às vezes nós nem sabemos do porquê, mas nós sentimos, porque nós não nos sentimos bem conosco mesmo, tem algo que falhou aqui dentro. E nós sentimos isso. Mas tem 2 caminhos nessa hora. Para o fundo do poço ou pegar na corda para subir em direção a uma luz, a um despertar, né? Nessa hora em que nós vamos fazer a nossa escolha, existem erros muito comuns, né? Então esses erros, o primeiro é se reprimir, se isolar, se excluir, se condenar. É um erro muito grande e nós cometemos. Segundo, não tomar atitude alguma, não reagir. 3,
fugir, né? Se esconder. Esse é o terceiro. E o quarto, finalmente, desistir, né? A desistência. E é nessa desistência que nós estaremos no 7º sintoma, que é desistir da vida, não conseguir, não vai dar certo, só tem uma saída, né? Então, nós ficamos nessa encruzilhada. Que caminho nós vamos tomar, né? Depende, né? Então, agora voltando à orientação dos nossos guias, mentores, né? A origem, o problema ele começa na falta, segundo a orientação dos nossos guias. O problema ele começa na falta de Deus. Bom, quando nós falamos na falta de Deus, então nós pensamos logo na igreja, né? Existe um capítulo do nosso Evangelho segundo o Espiritismo que diz: fora da igreja não há salvação, ou fora da caridade não há salvação. Ou seja, fora da igreja não há salvação, ou fora do bem que nós podemos fazer não há salvação. E a resposta é: fora do bem que nós podemos fazer, fora da caridade não há salvação. A caridade, a prática do bem, é um exercício que vai ser remédios para nós nos curarmos. Então, quando nós falamos de falta de Deus, nós não estamos falando de falta de igreja, de falta de templo. E isso eu estou falando de religiões, inclusive da que nós fazemos parte, a umbandista, a espírita, né? A falta de Deus, independente de você estar aonde quer que você esteja, você pode encontrar-se distante de Deus. Fatalmente pode, né? Então, os Espíritos nos colocam que a falta de Deus desencadeia todo o processo obsessivo e depressivo, né? Então, mais 4 passos que a espiritualidade nos sugere. Primeiro passo, para sair, aquele que está dentro do problema tem que se decidir, não é querer, é se decidir a sair. Entre o querer e decidir a sair, é quando a gente quer apenas, nós acabamos criando até uma dependência. Nós vamos nos apoiar nesse, naquele, nisso, naquilo. Nós queremos que alguém nos tire. Nós não conseguimos sair de uma crise depressiva apenas nos apoiando. Até porque ela pode nos enganar. Quando você se decide a sair dela, então você vai buscar a tua cura realmente para sair curado, não dentro de uma remediação. E é diferente o querer e o decidir. Segundo passo, nós temos que nos questionar o porquê nós entramos nessa depressão. Se nós não questionarmos, amanhã nós nos sentimos um pouquinho melhor, nos sentimos curados e pronto. Amanhã nós podemos cair no mesmíssimo buraco, porque nós não o reconhecemos. Então, nós temos que saber o que é que nos levou àquela depressão, sem culpar esse ou aquele, situações, o que aconteceu dentro de nós e nos levou àquela depressão. Terceiro passo, olhar para frente.
nos desligarmos dos problemas que nos levaram ao negativismo, à tristeza, à angústia, não eternizar dentro de nós a situação, o momento, aquilo que já passou, já foi, pode até estar acontecendo ainda. No entanto, nós temos que superar aquela situação. Podemos eternizar isso dentro do nosso coração, né? Ocorreu há 10 anos atrás, há 20 anos atrás, há 30 anos atrás, ontem, não importa. Hoje é hoje, agora é agora. O momento, né, de você olhar para frente é agora, né? Quarto passo, sair de todas as malhas negativas, externas porque existem e interiores porque existem, tanto interna como externa. Sair dessa malha, se desatar, se desligar do negativo, né? Então, finalmente, mais duas colocações que a espiritualidade nos coloca, que é muito interessante e é bom nós gravarmos, né? A primeira e agora mais essas duas. A tristeza em nossas vidas é uma fatalidade, é inevitável. Em algum momento de nossas vidas nós vamos passar pela tristeza, pela angústia, pela decepção, pelo desapontamento, e se nós deixarmos a mágoa e aí vai, né? Agora, dentro dessas situações inevitáveis, nós temos que ter uma postura, porque essa depende de nós, né? Então, deprimir-se dentro dessas situações é uma escolha, mas é nesse momento, né? Depende de como nós vamos encarar a situação nos primeiros momentos, né? Então, há uma escolha inicial e é isso que nós temos que considerar. Então, duas coisas que caminham junto, né? Então, dentro da tristeza, da fatalidade, da angústia, algo que aconteceu, nós nos deprimirmos, ou seja, nos fecharmos, colocarmos a cabeça para baixo, nos isolarmos. E segundo, as pessoas no convívio, no relacionamento, é uma outra fatalidade. Nós vamos nos decepcionar. Alguém vai nos decepcionar, com certeza. É dentro de um relacionamento, é de uma vivência, é na amizade, nos círculos de amizade. Alguém vai nos decepcionar. Isso é uma fatalidade. Nós vamos ter que enfrentar isso. Nesse momento, se nós desanimarmos, desistirmos, nos revoltarmos, nos perturbarmos, bem, aí também é uma escolha. É nesse momento, é mais uma escolha. Então, nas duas situações, né? Aquela situação, né? Dentro de algo que nós queríamos fazer, não deu certo, ou aquela que envolve um terceiro, né? Que vai nos desapontar, né? Vai nos agredir, seja como for. Então, nos deprimirmos ou, não é? Desistirmos, nos desestimular, a partir dali esgota-se as nossas forças. Bom, nesse momento é uma questão de escolha nossa. Como é que nós vamos reagir, né? Qual o caminho que nós vamos tomar? Então, há perguntas que nós temos que fazer para nós mesmos, né? Então, pelo menos 4 dessas que eu vou mencionar, né? Há muitas, mas pelo menos essas 4 nós temos que nos questionar. Quem é que me dirige? Quem é o dono da minha cabeça e do meu coração? Não é? Essa é a primeira. Primeira e segunda, né? Quem é o dono da minha cabeça, naquilo que eu penso, e quem é o dono do meu coração, naquilo que eu sinto, né?
primeira e segunda. Então, quem é o dono da verdade, da razão, daquilo que eu sei? Né? Quem é que vai me dizer se é assim, se é assado? Bom, então, nesse momento é você que tem que saber, você que tem que decidir, né? Então, são as 4 coisas, né? O que eu penso, né? O que o meu coração sente, não é? A minha razão, qual é? A minha verdade, aquilo que eu acredito, né? E, consequentemente, a minha decisão dentro disso, né? Então, no que eu penso, no que eu sinto, aquilo que eu preciso fazer, aquilo que eu sei, a minha decisão, né? E quase sempre nos atrapalha nós finalmente tomarmos essa decisão mais 4 situações. O desfoque, né? Nós não nos centramos naquilo que a gente precisa, né? Então nós ficamos desfocados. A nossa falta de confiança não é confiança em Deus. Falta de confiança em nós mesmos. E o agravante, né? A culpa, nos sentimos culpados, né? E lamentavelmente, nos sentindo culpados, a falta de esperança, não vemos saída, alternativa, né? Não vemos a luz no fundo do túnel, né? Basicamente, naquilo que nós aprendemos em torno da depressão, é isso, né? Mas, obviamente, Pai Joaquim, com o seu grande coração, a sua grande experiência, nos trará uma melhor orientação, né? Mas se ficarmos em dúvidas em torno de alguma questão, né? Aquela que abordamos, aquela que ele vai abordar, vai nos trazer, fiquem à vontade para, a partir do momento que abrirmos, né? A sessão de perguntas, né? Fiquem à vontade para perguntar. Agora não adianta, né? Porque senão fica difícil, né? Nós nos organizarmos. No momento que nós formos fazer as perguntas, por favor, façam. Deixem anotado. Não vai dar para responder tudo, né? Mas até onde pudermos e o tempo nos permitir, nós vamos fazê-lo, né? Vamos nos prepararmos então para a vinda do nosso querido Pai Joaquim de Angola, que tem nos amparado, assistido tanto. Vos convido a todos, queridos irmãos, nos lembrando, estamos no momento de Evangelho. Obviamente, a grande seara do Cristo está na expectativa. Que expectativa? Nossos corações, abertos ou fechados? As nossas mentes, abertas ou fechadas? Certamente, o plano benfeitor, os ceareiros do Cristo, seus trabalhadores, estão batendo na porta de nossas mentes, do nosso coração. Eles querem entrar. Seja pela inspiração, pela intuição, seja pela vibração que poderemos sentir de amigos próximos. Então, é nesse momento que quero orar junto de todos vocês. Bom Mestre Jesus, Senhor, esteve entre nós, caminhou entre nós, fez-se homem. Senhor, não te reconhecemos, não te valorizamos. Senhor, te pedimos a misericórdia do teu perdão, mesmo que já o tenha sido feito.
mas te rogamos, Senhor, pelas nossas consciências em débito. E te pedimos, Senhor, nos fazer instrumentos de toda a tua verdade, de toda a tua luz, para que possamos dissipar essa luz, dissipando trevas, Senhor, dentro de todo o mundo. Assim, bom Mestre Jesus, fortalece essa corrente e, se nos for permitido, o Espírito do nosso querido Pai Joaquim de Angola e a linha das almas, entre esses seareiros, tarefeiros teu, possa estar entre nós. Assim, bom Mestre Jesus, em teu nome, que avançamos nesse momento do nosso Evangelho. Graças a Deus e graças ao bom Mestre Jesus. Salve a linha das almas, salve os nossos pretos velhos, as nossas pretas velhas, essa seara de trabalhadores na linha das almas. Salve Pai Joaquim de Angola. Salve Pai Joaquim. Seja bem-vindo, Pai Joaquim, entre nós. Santo Antônio mandou lhe chamar, e na Aroeira de São Benedito, Santo Antônio mandou lhe chamar, Pai Joaquim, Pai Joaquim, Pai Joaquim veio de Angola, Pai Joaquim veio de Angola, Angola, Pai Joaquim, Pai Joaquim, Pai Joaquim veio de Angola, Pai Joaquim veio de Angola, Angola, na Aroeira de São Benedito. Santo Antônio mandou lhe chamar, e na Aroeira de São Benedito, Santo Antônio mandou lhe chamar. Saravá, mesinha enfiarada! Saravá, mesinha enfiarada! Saravá à noite, saravá ao dia, não é, mesinha enfiarada? Saravá a boa vontade, saravá aos filhos de fé, saravá esse reunidor, que nosso Senhor Jesus Cristo possa abençoar o coração de nós, tudo dentro dessa corrente, que cada um de nós se fortaleça nesse amor tão grande, desse Pai tão grande. E vamos pedir, todo mundo junto, pedir muita luz para esse neguinho, que aqui possa aprender com vocês, que esse neguinho aqui possa, de alguma forma, no que tem, que é bem pouco, mas no pouco que esse nego possui, é com uma alegria muito grande que o nego vem aqui participar com vocês. Então, que esse neguinho seja alumiado, que vocês tudo seja alumiado e nós tudo possa compreender aqui a lição que foi proposta, a gente possa aprendendo. Ai, meus filhos, aprendizado é uma verdade. Não é dentro da verdade que nós se libertamos. Então, quanto mais nós sabemos, quanto mais nós compreendemos, melhor nós vamos enxergar o caminho. Então, nós vai poder andar mais certo. Não, meus filhos? E assim nos libertando das encruzilhadas, dos caminhos errados. Não é, meus filhos? Saravá, mesinha enfiarada. Com a licença de vocês, o nego vai pedir o pito para apitar aqui um pouquinho com vocês. Saravá o pito. O nego quando baixa aqui e fica aqui com vocês, sempre relembra os momentos, meus filhos, de grande tristeza. Meus filhos, quando a tristeza é acompanhada de dor, olha, meus filhos, dor por dentro, dor por fora, meus filhos. O pai está falando para vocês dos momentos de senzala. É, meus filhos.
as noites, meus filhos, muitas vezes para nós eram longas no proseador, no conversador, do que propriamente para o sono. Porque a dor do corpo nós conseguimos até conter. Mas quando essa dor ela vai para o nosso âmago, nos textos bíblicos, vai até os ossos, não é, meus filhos? A angústia, a tristeza, a melancolia acaba com a gente, meus filhos. Nós fica num estado que só os filhos na experiência sabem. Então, embora tenha muitos níveis desses momentos, é como o aparelho estava falando, todos nós passa. Tudo que o filho estava falando aqui, o nego estava prestando atenção, fazendo também de um momento de estudo, de reflexão, pensando, fazendo umas associação com o que o nego sabe, com o que o nego viu. Então, o nego vai trazer um pouquinho para vocês do que o nego pensou aqui agora, nesses instantezinhos com vocês. Mas, principalmente, na lembrança desses momentos de senzala, meus filhos, porque, meus filhos, você tá ali, neguinho criança, molequinho, correndo para lá e para cá, de pé descalço, correndo numa liberdade tão grande, corre para cá, corre para lá. De repente, você vê um monte de cara feia, homem tudo bravo, gente que você nunca viu, assusta e corre. Daqui a pouco você vê que não é só você que está correndo, é uma correria danada. E daqui a pouco você vê uns estrondos, uns barulhos que você nunca tinha ouvido, e você vê que as pessoas que você ama estão caindo no chão. Os velhos sendo mortos. É avô. Para nós, os negros, a família, meus filhos, não é só aquela que está dentro da casa, no pai e na mãe. Avô é todo o mais velho que é ancião, é tudo o nosso avô. Então, meus filhos, que angústia, que tristeza bate no coração no momento que você vê algo acontecendo que você nunca pensava que podia acontecer. Os anciãos, os pais, tudo tombando, e você vê sangue, você vê aquela judiação toda, aquela maldade.
E daqui a pouco, todo mundo acorrentado. Nós que estava acostumado com coisa mais simples e não via essas coisas, descrever para vocês o que sentiu, meus filhos, é muito difícil com palavras. Mas o pai acha que toca no assunto que nós vamos discutir hoje aqui. O primeiro pensamento desse neguinho foi olhar para o Arthur. Olhar para o Arthur. Pai, oxalá, o que esse neguinho fez? Mas se o neguinho fez, aprende só o neguinho. Não prende todo mundo. Foi a primeira coisa que esse neguinho, com 8 anos de idade, quando esse pai foi tão levado como escravo, tinha 8 anos. Mas, então, não era só o neguinho, era todo mundo. Que mais que nós tinha feito para receber uma punição tão grande? Mas a dor não para aí. Quando nós elevado, naquele amontoado, porque nós não sabíamos nem direito onde estava, nós só caminhou muito, de uma forma como nós nunca tinha visto animal nenhum ser carregado. Então, uma coisa, meus filhos, o africano, tem uma consciência um pouco diferente das confusão que se faz na civilização de branco. É um conceito diferente entre Deus e diabo, né, meu filho? Entre Deus e Satanás. Para nós, não existe, fiarada, não existe esse diabo, assim como na maioria das religiões se prega, não é, meu filho? O nego vai explicar isso mais para frente, senão fica difícil para vocês compreender. Então, nós conhecíamos muito bem os diabos que nós tínhamos dentro de nós. E aquela punição deveria ser, então, por diabos que talvez nós mesmo não sabia que estava dentro guardado. E o neguinho pensou assim quando saiu. Porque, para tanta maldade, o neguinho não conseguia ver um pecado, qualquer coisa que tivesse sido feito que valesse aquela punição. Então, tudo preso no caixote para lá e para cá, e nego doente. E quem ficava doente nós não via mais, mas ouvia os barulhos de corpo sendo jogado para o mar. E saímos numa quantidade tão grande para chegar numa quantidade pequena. Mas os negros ali reunidos, assustados, doentes, traumatizados, deprimidos pela situação. Muito deprimido, porque não tinha resposta. Então, num pouquinho de força que nós conseguia reunir, quando nós ouvimos os barulhos,
de um nego que estava sendo jogado no mar, nós pensava, o irmão se libertou e foi acolhido pelos braços de mãe Iemanjá. Para o mar, ele foi levado. Para as águas, não é, meus filhos? Para as águas. E quando chegou, que nós pensávamos que o castigo estava grande, nós descobrimos que tinha outros. O tronco, a chibatada, que cortava a carne, o lombo, né, meus filhos? Então, no nosso cantinho, na senzala, no cativeiro, nós já reunia ali com os negros cortados, ensanguentados, doentes, aflitos, deprimidos. Nós começamos, meus filhos, uma vida, recomeçamos uma vida, conhecendo naquela época algo que nós não sabia, a depressão. Então, meus filhos, dali, tudo isso que o fiozinho aqui, o aparelho do nego falou, oi, meus filhos, aconteceu, é verdade. É isso que o nego estava aqui pensando. Não é que o aparelho tem razão? Tudo isso aconteceu com nós. Nós passamos por tudo isso. Tudo isso que sentiu. Só que, meus filhos, nós não tínhamos o psicólogo. Psicólogo? Psicólogo, fia? Psicólogo? O psicólogo? E nós não tínhamos o mais difícil, psiquiatra. O psiquiatra. Nós não tínhamos o psicólogo e o psiquiatra. Ai, piarada. Nós não tínhamos. Com esses nomes nós não tínhamos. Nome tão difícil assim, né, meus filhos? Mas nós tínhamos um nego, meus filhos, um nego firme, um nego forte. É, meus filhos, os tempos de Pai Benedito de Aruanda, meus filhos. Ai, que nego forte, que nego sabe, meus filhos. E tava lá com nós. Era o nosso psicólogo e psiquiatra. Ih, piarada. E ele olhava para nós. Nego, por que você tá chorando? Olha, fiarada. Você, com os cortes no lombo, dolorido, ardente, porque não tinha remédio também, né, meus filhos? Não tinha remédio nenhum no nosso lombo, meus filhos. E nós ouvimos uma pergunta dessa, meus filhos. Olha que veio um monte de resposta na cabeça, né, piarada? Por que tá chorando, nego? Nós não conseguíamos nem responder a princípio pelo respeito, né, piarada? Ai, piarada. Mas o nego era tão firme, por que você tá chorando? Então nós baixava a cabeça e só resmungava. Tá doendo, pai. Tá doendo por dentro, pai. As costas tanto faz, os cortes vai fechar. Mas essa ferida que tá se abrindo por dentro, meu pai, é que eu tenho medo. Os pensamentos que tá vindo na minha cabeça. É, fiarada, olha o perigo. Então, o nego dizia para nós. Primeira coisa, não baixa a cabeça. Erga a cabeça já. Erga a cabeça, nego.
erga a cabeça. Olhe pro alto. Olhe pro alto. Se castigo veio, merecimento tem. Mas, pai, o que é que nós fizemos? Um nego dizia para nós, para saber o merecimento de cada um de nós só vamos encontrar dentro de nós mesmos. Então não olhe dos lados, não busque a culpa naquele que deu a chibatada, naquele que mandou o castigo. Não entendam que o sofrimento é algo que o homem branco está trazendo para vocês. Nós tudo estamos aqui. Nós tudo. Nós tem algo dentro de nós que nós precisamos descobrir. E cada um vai encontrar. E vocês estão começando a descobrir isso agora. Pelo que vocês estão sentindo. Vocês estão conhecendo o diabo dentro de vocês. A revolta. E tudo mais. É esses diabos que vocês não conheciam, que nós não conhecíamos, agora nós estamos conhecendo. E os orixás trouxeram nós para cá, para entender isso. Então, meus filhos, foi as primeiras coisas que nós ouvimos. Então nós nos calamos diante daquela situação e pensando nisso. É mesmo. Esses diabos dentro de mim eu não conhecia. E o tempo foi passando, os castigos foram aumentando, a vivência, meus filhos, daqueles dias foi muito dura. Muito dura. E todas as noites, nós fazia esse proseador. Um espírito que vocês conhecem por Pai Antônio, tomou a iniciativa de, para mais de nós, a lembrar dos orixás, montou o nosso peri, o nosso congá, né, meus filhos? E ali colocou umas imagenzinhas, tudo feito de madeira, a nosso modo, para nós lembrar os orixás. Então, Pai Benedito de Aruanda buscou inicialmente para nós, Orixá Maior, Orixalá, depois foi dividindo, e para que nós pudéssemos lembrar dos principais, naqueles dias, Pai Antônio montou esse pedi, esse congá, altar, né, meu filho? Um altarzinho com 7 linhas. 7 linhas, meus filhos. 7 linhas de aprendizado. Pode tocar, filha? É, meus filhos. Meus filhos, aí deu muito trabalho para fazer aquelas imagenzinhas tudo escondida. E durou, meus filhos, não chegou a durar 24 horas. Levou muito tempo para fazer. Mas queimou em 2 horas. É, meus filhos. O senhorzinho que cuidava de nós já percebeu, ficou com medo porque
Ele viu um devotamento muito grande, acreditou que nós estávamos numa reunião de maldade e botou fogo. Muitos dias para construir, 2 horas para se perder. Então, meus filhos, a depressão, ela estava num ponto em que nós perdia a própria direção. E quando nós se perde na direção, nós perdemos o equilíbrio. Então, a primeira revolta, a primeira atitude desequilibrada de alguns negros, aonde Pai Benedito de Aruanda chamou nossa atenção de volta. O que é que foi queimado aqui? Um neguinho se atreveu a dizer os nossos orixás. Quando o nego disse, você não aprendeu o que é um orixá? Você acha que um orixá pode ser queimado assim, dessa forma? O que queimou aqui foi um trabalho que nós fizemos. Isso é muito triste. Mas nosso orixá não. A nossa fé está no nosso coração. E não num toquinho de madeira. Quando nós precisamos fazer um toquinho de madeira para lembrar dos orixás. Isso é só uma lembrança. Ah, meus filhos, passado um tempo, nós aprendemos que existia religião. Nós não conhecíamos não, meus filhos, porque nós vivíamos no culto ao sagrado, a Deus. Então, para nós, a própria vivência, o dia, era a nossa religião, que estava em tudo, nas matas, na vida, em tudo. Não era algo que existia de uma forma ou de outra, era uma coisa só. Então nós já aprendemos que os homens tinham uma fé estranha, mas nós precisávamos entender e aprender. E nós aprendemos, meus filhos. Nós aprendemos. Aprendemos também a cultuar. E o valor desse culto, meus filhos, não foi só um sincretismo, como por muitas vezes é dito, uma associação, não, meus filhos. O que nós fizemos foi entender que o mesmo valor que se dava a um santo, pelo que fez, era o valor que nós dava pelo orixá. Então nós não sincretizamos uma imagem, porque era o nosso toquinho de madeira e a imagem de barro, de gesso. Nós não trocamos um pelo outro, meus filhos. Nós reconhecemos que era o mesmo valor. Então, nós conseguimos mais tarde ter o nosso altar. E meus filhos, como isso... Obrigado, filha. Fiarada, quem mais pita aqui? O nego ou o Cambone? O Cambone pita mais, né, Via? É, Via.
O nego pita para firmar o aparelho e você pita para firmar o ambiente. Então você tem que pitar mais, né, via? Né, via? Quando você cansar, você passa que tem mais 2 cambones aqui escondidos, né, via? Né, via? Pede ajuda. Fia. Quando você precisar, você pede ajuda, viu, fia? Que você tem mais 2 cambones aqui. Aqui o nego tem 3 cambones, não é um só não, viu? Esse já pagou, viu, fia? Ai, cambone tá cansado, fia. Ajuda! Ei, fiarada. Fia, fiarada, o que o nego tá falando pra vocês é uma experiência que o nego acredita que pode ajudar nós vencer esse grande problema que é a depressão. Porque nós encontramos o nosso ponto de apoio, nós encontramos a firmeza da nossa cabeça, do nosso coração, a partir desse curto. Viu, meu filho? A partir desse curto. Não tinha mais nada que consolava, não tinha mais nada, meus filhos. E olha que nós conhecia. Ai, meus filhos. Nós conhecia as ervas, nós conhecia as raízes, nós conhecia muitas coisas, meus filhos. Então, o corpo, meus filhos, nós sempre demos um jeito e Pai Oxalá sempre ajudou nós. Então, isso tudo nós dava jeito. Mas, para as feridas mais profundas, essa dor mais profunda, nós só conseguimos se afirmar buscando Deus, meus filhos. Buscando Deus. Não importa a forma como cada um tenha aprendido, segundo sua religião, porque nós acreditamos que só existe uma religião verdadeira, meus filhos. Nós só acreditamos nessa. Nós acreditamos, meus filhos, que a religião ela está dentro de cada um. Nós acreditamos que a busca, a necessidade de cada um encontrar com Deus, que é um só, em todo lugar, meus filhos, só existe essa religião. E ela, meus filhos, ela é natural. Ela foi feita por quem, meus filhos? Nós já nascemos com ela. Nós acreditamos que se nós foi criado, a nossa busca é pelo nosso Criador, é pelo nosso Pai, aquele que nos deu a vida. É nisso que nós acreditamos e o Pai acha que isso é igual em todas as religiões. O homem fez a seu modo essa ou aquela religião, mas no final das contas, o encontro com Deus, meus filhos, não é com as palavras que estão na boca, não é nesse ou naquele modo de fazer, ou aquele ou esse ritual para encontrar com Deus. O único ritual que o Pai acredita que exista para se encontrar com Deus é o ritual da prece. É nós, de dentro para fora, buscar o Pai Criador. Este Pai grande que tudo fez, em todo lugar. E nós acreditamos que esse Pai é sábio, amoroso, que esse Pai tem suas virtudes, as virtudes que hoje se ensina, a virtude da coragem, da fé, do discernimento, da força, do amor, da fraternidade,
né, meus filhos? Então essas virtudes, é as virtudes desse Pai que está no alto. E a nós tudo vê e com sua sabedoria, com seu amor, dirige. Então, meus filhos, no momento que nós precisava de coragem, nós recorria a Pai Ogum, buscando essa virtude. Nós precisávamos ter coragem para enfrentar, para lutar, para sobreviver, para não deixar o pensamento da vontade de querer morrer, não é, meus filhos? Porque numa situação daquela, pensar na morte era uma consequência, né, meus filhos? É inevitável não pensar. Melhor morrer, não, meus filhos. Não é melhor morrer. Melhor é lembrar que existe ainda coragem. E eu preciso dessa coragem. Então nós recorríamos a Pai Ogum. Se nós precisávamos de um consolo, nós lembrávamos de nossa mamãe Oxum. Ai, iê, Oxum, seu amor. Se banhando no rio e banhando seus filhos, limpando suas feridas. Ai, meus filhos, tanta história para contar para vocês, que se o nego ficar prosseando com vocês aqui, meus filhos, você não saem mais daqui. Tanta coisa. Meus filhos. As primeiras chibatadas que esse neguinho levou, de cortar o couro, esse neguinho devia até, não tinha 12 anos não, meus filhos. Não tinha 12 anos não, meus filhos. Já levou as chibatadas no lombo, não é, meus filhos? E como o neguinho era muito pequeno, o neguinho lembra desse dia, que o neguinho foi chorando, que gostava muito de ouvir um nego ancião, Pai Benedito de Aruanda, que se preparava para fazer um curativo de erva, mas o neguinho lembra só de ter fechado o olho, num sono profundo, se viu na beira de um riozinho, e ali mamãe Oxum veio com um cestinho e disse pro neguinho: meu neguinho, mamãe trouxe por você essas flores, mas não é por você não. Essas flores, meu neguinho, é porque agora que você sentiu a dor que os outros negros estão sentindo, agora que você sentiu, mamãe quer que você entregue essas flores para eles, para amar, de aliviar a dor deles. E o neguinho lembra que nesse sonho, mamãe Oxum pegou do rio, com as mãos, assim juntas, e a derramou aquela água que não ardeu. Muito pelo contrário, neguinho sentiu aquela dor passar, aliviou, e logo estava de volta. Abriu o olho, mas aí já era dia. Então o nego ficou pensando: em algum lugar eu esqueci as flores que mamãe Oxum deu para esse nego.
Ah! Agora eu sei. Agora eu sei que flor é essa que mamãe Oxum mandou entregar para os negros da senzala. Essa aqui, meus filhos. Pai vai pedir licença aqui para vocês. Vai levantar um pouquinho. Ah, saravá, mesinha enviarada. Saravá, sabe a tabaga. Esse foi que o nego recebeu de mamãe Oxum, meus filhos. É, viarada. Ai, viarada. Fiarada, que gostoso, fiarada. Vocês entenderam, fiarada? Essa é a flor que mamãe Oxum pediu para entregar do Rio Ijexá, fiarada. O toque de amor, o toque dos atabaques, fiarada. Então, mesinho, fiarada. Um neguinho foi buscar ali os troncos, né, mesinho fiarado? Os atabaques de hoje é bem diferente do que nós fazia lá naquela época, né, meus filhos? O toque também. O nego trouxe o toque por vocês, mas naquela época era um pouquinho diferente. Mas o sentido é o mesmo. Então, mesinho fiarada, esse toque, ele veio com uma canção que o neguinho, numa inspiração, até hoje não sabe. Esse neguinho disse naquele reunidor: meu nego. O neguinho recebeu as flores de mamãe Oxum e trouxe aqui para a senzala hoje e queria, como prometeu para a mamãe, distribuir para vocês. E o neguinho ali no pedacinho de tronco, que era, meus filhos, muito longe de ser instrumento que nós usávamos, porque não tinha nem couro para fazer, não tinha nada, só mesmo um pedacinho de toco. Então o neguinho usou duas varetinhas, aqui Davi, né, meus filhos? Usou duas varetinhas e no pedacinho de tom cantou uma canção. Sabe, meus filhos? Uma canção que os negros a lembra até hoje e canta até hoje. Viu, meus filhos? É, meus filhos. Deus é o maior, Deus é o maior, Deus é o maior. Aru, né, via? Aru. É, meus filhos. Ô, fia! Canta pra nós aqui, fia. Canta pra nós. Fia sabe a canção, vai cantar pra vocês. Saravá o ponto, fia! Canta pra nós. Oromima, oromima, eu. Canta, fia, canta pra nós, pra lembrar, fia. É, meus filhos, Deus é o maior, Deus é o maior, meus filhos. E Deus é o maior, meus filhos. Nós não podemos esquecer disso. Então, meus filhos, nós ficamos com o nosso altar e com o nosso canto, a nossa oração cantada. E assim, meus filhos, o nosso reunidor
agora não era só mais do proseador. Agora nós fazia a nossa canção, a nossa oração cantada. Viu, meus filhos? E assim, a dor do corpo passava, o coração aliviava e nós fomos enfrentando as dificuldades que nós tínhamos. E, meus filhos, foi com essas duas coisas, com esses dois remédios, que nós se livramos de toda a depressão, que nós esquecemos e enterramos as nossas angústias, as nossas tristezas, as nossas incompreensões, porque, meus filhos, entender o que acontecia, nós não entendia, nós não sabia, nós confiava, meus filhos. Nós confiava no Deus que é maior, no Pai maior, que nunca poderia ter nos abandonado. Porque se um único pensamento por nós passasse, desacreditando nisso, meus filhos, o poço era fundo e fatalmente nós ia estar lá embaixo, meus filhos. E assim nós superamos, meus filhos, nós superamos a dor externa do corpo e a dor interior. E foram muitos os negros que se libertaram. E são esses negros que se libertaram nessa fase tão difícil, nesse provador tão grande. E hoje o negro sabe porque enfrentou todas essas dificuldades. O negro teve que esperar bastante, não foi uma única vida não, meus filhos. Em várias vidas, o negro teve que enfrentar provação semelhante. Mas chegou um dia que para esse negro foi revelado passado, meus filhos, o passado. E aonde estava todas as dificuldades, todos os problemas, todas as culpas dentro do negro. Então, o negro encontrou todos os motivos, todos os problemas dentro de si mesmo. Como a maioria daqueles negros que estão hoje aqui com vocês, nessas várias linhas de trabalho, a linha das armas, as linhas das armas sofridas, as linhas das armas que passaram por toda essa provação para se libertar. E no que se libertou e como se libertou, trazer para os filhos de hoje que em situação igual, em cativeiros diferentes, em senzalas diferentes, em circunstâncias diferentes, mas que no fundo é a mesma coisa com a mesma casa. Os problemas, meus filhos, estão tudo dentro de nós mesmos. Assim, meus filhos, como o negro aprendeu naquela época, com o pai Benedito de Aruanda, que a depressão, a tristeza, a angústia, ela é incitada por uma situação. Mas a dor que a gente sente por dentro, meus filhos, presta bem atenção, é uma dor culposa. Nós sentimos por dentro de nós uma culpa muito grande, meus filhos. Culpa por ter se afastado tanto de Deus, das mais variadas formas. Nosso afastamento de Deus, meus filhos, é a causa principal de todas as nossas angústias, de todas as nossas infelicidades, de todas as nossas tristezas. O homem, meus filhos, a criatura que se reencontra com Deus, que entrega seu coração a esse Pai grande, que confia na sua justiça, no seu amor, na sua sabedoria, meus filhos, vive um dia após o outro, no que farta pede, se farta coragem pede
pede porque coragem nos é dada. Se falta, meus filhos, esperança, é porque nós não acreditamos o suficiente. Nós ainda não estamos firmes na nossa fé. Porque quando nós perdemos a esperança, nós desacreditamos, meus filhos. E desacreditar nós não pode, porque basta arregalar o olho, meus filhos. Basta nós ouvir, basta nós olhar ao nosso redor para ver, meus filhos, com clareza, para ver sem a nuvem, que é uma cortina que fecha e nós não enxerga. Quando nós se liberta, nós abrimos essa cortina na luz da confiança, da fé, nós dissipa as trevas que está dentro de nós mesmos, meus filhos. Porque a rebeldia, a teimosia, a revolta, o egoísmo, os melindres, meus filhos, está tudo dentro de nós. E esses são diabos, meus filhos. São diabos que nós alimenta. E esses diabos, quanto mais nós alimenta, mais eles vão querer ser alimentados. Mais forte eles ficam. E eles vão tomando, eles vão escurecendo o nosso interior. E sem luz, meus filhos, nós perdemos a direção. Nós não conseguimos mais encontrar. Por isso, meus filhos, a cura para a depressão é fazer luz dentro do próprio coração. É se afastar das trevas, meus filhos. É vencer os diabos interior. Porque, meus filhos, quando uma presa ela é enfraquecida, meus filhos, tem sempre alguém na espreita para se aproveitar disso. Mas, meus filhos, esse é um outro ponto para nós considerar, mas não é o primeiro. A nossa libertação é de dentro para fora. Tudo que vem depois é uma consequência. Se vai ter uma perturbação que se aproveita, vai, meus filhos. Se vai ter um demônio para se aproveitar, vai, meus filhos. Então, meus filhos, tudo depende de nós. Este pai pôde contar com a sabedoria deste pai grande, que o pai tem muito respeito, que é pai Benedito de Aruanda, e aqui contou uma historinha por vocês, de uma vivência. Mas, meus filhos, todos nós temos um pai Benedito de Aruanda bem pertinho de nós. Às vezes, ele toma uma posição de uma mãe, às vezes ele toma a posição de um pai, de um irmão, de um filho que nós nem conhecemos, mas irmão da mesma forma. E todos eles, assim como o pai Benedito de Aruanda foi e é um instrumento de Deus. É Deus querendo falar com nós, é Deus batendo em nossa porta. E quando nós ouvimos tudo isso, meus filhos, é a nossa farta de força que nós precisa buscar, reencontrar. Nós não podemos fechar as portas, porque isso é revolta, isso é teimosia. E, filharada, não há ninguém neste mundo condenado ao sofrimento. Não há ninguém neste mundo no qual esse Pai grande desejou encontrar com essa angústia, meus filhos, com essa tristeza. Muito pelo contrário, a luz convida para você ir na direção dela. Assim como quando nós não vai nessa direção, nós acaba fatalmente se encontrando com as trevas. Então, esse Deus grande, esse Pai grande, não importa como nós possa cultuá-lo, ele é a nossa esperança. Ele é o nosso tudo. E quando nós perdemos ele, meus filhos, nós perdemos até nós mesmos. Então, meus filhos, o que o Pai pede por vocês? Meus filhos, no cantinho mais secreto do teu coração, ali dentro de você, Deus está te aguardando.
esperando aquela conversa sincera, mas de reconhecimento, meus filhos. Não vamos fazer como no hábito infeliz que nós culpa tudo que está ao nosso redor. Não foi a primeira lição que o nego aprendeu com o Pai Benedito de Aruanda? Não culpe ninguém. Busque os diabos dentro de vocês mesmo. Meus filhos. Tudo é situação. Tudo é instrumento das nossas provações. Mas os motivos e as causas só dentro de nós mesmos. Os diabos, nós que alimentou. Os diabos, nós que criou. Tantos diabos, né, meus filhos? Tem tanto tipo de diabo. Diabo da cobiça, diabo da inveja, diabo da revolta, diabo da preguiça, da ociosidade. Os diabos que se enfeitam das nossas paixões, no sexo, desvairado, profano, né, meus filhos? Porque o corpo é um santuário sagrado, onde nós temos que se preservar no sagrado. E quando nós profana dessa forma, colocando o nosso corpo à mercê de comércio, viu, meus filhos? Quando nós se entrega a esses diabos floridos pelas nossas paixões, meus filhos, nós estamos a caminho da depressão. Quando nós cometemos um erro, quando nós farta com o sagrado conosco mesmo, com o sagrado do nosso corpo, com o sagrado de tudo que está ao nosso redor, com o sagrado do Pai, que é tudo, né, meus filhos? Nós está a caminho da depressão. Então, meus filhos, a depressão é um sintoma, é uma mensagem que vem de dentro para fora das nossas consciências, do nosso coração. O caminho tomado está errado. Viu, meus filhos? Então, para a depressão, meus filhos, só nós acertar o caminho. Viu, meus filhos? E só tem um caminho em nossas vidas. Meus filhos, esse caminho é essa luz grande que só não vê quem não quer, meus filhos. É esse Pai amoroso que é o nosso Deus. Viu, meus filhos? Não importa como nós vamos chamar. Por Pai, Pai Olouro, para vocês, Deus Pai, Criador, Deus, tanto faz, meus filhos. É um só, com muitos nomes que nós demos. Mas ele é um só porque nós vamos encontrar com ele aqui dentro do cantinho do nosso coração. Ele de lá não sai, meus filhos. De lá, Deus nunca sai. O problema é que nós fechamos as portas desse coração para não ver ele. Então, meus filhos, vamos abrir as portas do nosso coração, de nossas mentes, e vamos se encontrar com o nosso Deus, que é o nosso remédio, é a nossa cura, viu, meus filhos? É isso que o nego tem para falar para vocês, viu, meus filhos? Se os filhos que estão aqui participando com nós quiser fazer um perguntador, pode perguntar. O nego já está sendo chamado no espiritual, mas pediu para ficar mais um pouquinho com vocês. Acho que o nego falou demais hoje, né, Via? O tempo do nego já passou. Via? O tempo do nego já acabou? Já está chamando o nego. Mais um pouquinho o nego pede aqui para ficar com os filhos. É tão gostoso estar aqui com os filhos. Vamos ver se nós conseguimos responder a algumas perguntas. Pai Benedito, antes de nós perguntar, parece que ele já sabia as respostas, né, meus filhos? Esse pai não, fiarada. Depois você pergunta, esse pai fica perguntando, que pergunta difícil, como que esse nego vai responder? Ô, fia,
Pergunta rápida, fia. Já estava aí guardada, fia? Ô, fia, então pergunta aqui mais pertinho para todo mundo ouvir a pergunta. Os medicamentos para a depressão, cada vez mais fortes, ajudam e ao mesmo tempo levam a um estado vegetal, atordoamento da mente. Gostaria que o pai, com a sua sabedoria e humildade, pudesse E esse nego que nem médico é, né? Como que vai falar de medicamento, de enviarada? Mas um pouquinho, um nego sabe sim. Porque passou por umas experiências, não nessa vida que o nego falou, mas numa outra. Porque nessa história de depressão, né, minha tia? Que é uma coisa crescente, como o aparelho estava falando aqui. Quando os primeiros fios foram diagnosticados, quando começou a se perceber que medicamento podia ser usado, o que é que o pai tem para falar para vocês? Meus filhos, o psicólogo, o psiquiatra, né, misenviarada, é tudo arma boa que pode ajudar nós a se encontrar primeiro conosco mesmo. Ninguém vai dar remédio para você sem antes tentar você se compreender e, primeira e mais importante coisa, se ajudar. Porque é isso que o psicólogo ele vai fazer, né, viarada? Então, antes do remédio, veio a tentativa do fio psicólogo, né, minha tia? Mas, em muitos casos infelizes, o psiquiatra dispôs, vai usar o remédio. Então, o remédio, desde o começo, foi uma alternativa, primeiro ilusória, quando as primeiras pessoas acreditou que o problema podia ser na cabeça. Uma área da ciência, que é a neurologia, não é, Vieira? Agora ele falou de física, Vieira, neurologia. Esse nego tá aprendendo com vocês. Por isso que o negócio de vir pra cá, para aprender. Neurologia. As coisas da cabeça. E aí foi surgindo os remédios. Então, esses medicamentos sempre foi para inibir, não para ativar. Então, é sempre medicamento, é sempre uma inibição que o pai acredita que é assim. Enquanto o fio não consegue reagir por si só, o medicamento inibe, retarda, dificulta os processos no corpo, que é consequência. Então, meus filhos, retarda, atenua, mas também embaralha. Esse é o grande dilema da psiquiatria, né, meus filhos? Esse é o grande dilema. Porque para uns vai o mesmo remédio e mesmo quadro, não é? Esse quadro de sintoma, não é? Para uns dá certo, para outros não dá. Para uns melhora, para outros piora. E dentro de um mesmo quadro, cientificamente, significa que o remédio não cura. Não pode curar. O remédio não está curando. Para uns dá certo, para outros não dá. Tem algo que acontece. E esse algo está no interior. As decisões
que o fio acometido, ele vai ter. Mas a pergunta, para não prolongar, não pode existir, meus filhos, por mais que se queira, acreditando ser mais fácil, em todo esse caminho difícil que o nego disse de luta, não é mais fácil pensar que tem um remedinho que você vai botar a goela abaixo e vai resolver os seus problemas? É mais fácil pensar assim, meus filhos. Mas, infelizmente, meus filhos, a doença não está no corpo, a doença não está na sua cabeça, não está no órgão físico do coração, está em coisas mais profundas, está no espírito, está na emoção, está nos anseios, está no discernimento de cada um. Então, os medicamentos que é usado nessa parte da neurologia, né, meu filho? É sempre uma droga que vai trazer prejuízos e consequências. Mas é como a camisa de força que não vai restabelecer o doente, mas vai impedir que ele machuque alguém, que ele se machuque. Não é, meu filho? Então, os medicamentos nego vê da mesma forma que uma camisa de força. E que camisa de força vai resolver os nossos problemas? Não é trabalhar nas forças que está vindo de dentro? Força para quebrar não, meus filhos. Força para trabalhar. Força para se esforçar. Força para vencer. É diferente, meus filhos. Então, nós precisamos da força, da coragem para enfrentar. Não da força para se revoltar e mostrar a nossa rebeldia. Deu para entender, filha? Falando em Deus, nosso Pai, como Jesus mais se referia ou chamava Deus? O nego não entendeu a pergunta não, Bia. Bia, pergunta direitinho pro nego, que o nego, a cabeça do nego é bem chatinha, viu, Fia? Como é que Jesus chamava o Deus? O pai não entendeu. Ô, Fia, você entendeu a pergunta, Fia? Nem o Cambão entendeu a pergunta, Fia? Posso falar para outra? Não, Fia. Essa deve ser importante, Fia. Pergunta direitinho. Primeiro entende a pergunta aí, pergunta. Falando em nosso Pai, Deus, como Jesus chamava, se referia a Ele? Bom, o nego continua sem entender a pergunta, Bia, mas vai tentar responder. Fiarada, nosso Senhor Jesus Cristo disse uma coisa muito importante em relação a Deus, e nós precisamos compreender. Não é mais o Pai quem fala, mas é o Pai através de mim. Nessa afirmação que nosso Senhor Jesus Cristo fez, o que é que ele quis mostrar para nós? Meus filhos, compreenda que nosso Senhor Jesus Cristo, quando veio para esse mundo, ele abdicou de todo o seu reinado e poder. Nosso Senhor Jesus Cristo, da condição que ele tinha como um ser celestial, divino, abdicou para se tornar carne frágil e osso, sentindo dor, sentindo tudo e não tendo os seus poderes. Ai, meus enfiaradas. Quando nosso Senhor Jesus Cristo diz, nessa condição, não é mais o Pai quem fala, mas o Pai através de mim, aquele foi o exato momento em que nosso Senhor Jesus Cristo se transformou no intermediário completo. Abdicou não só de poder, não só de recursos celestiais que tinha, mas de si mesmo. Então, nosso Senhor Jesus Cristo deu a si mesmo por nós tudo. Então, nesse momento,
quando Jesus fez isso, o Pai pergunta para vocês, como é que nosso Senhor Jesus Cristo se referia a Deus? Se referia a Deus no próprio exemplo dizendo, assim como eu, a partir de agora, não mais eu, mas o Pai falando através de mim, todos nós, cada um de nós, pode alcançar esse encontro com Deus, aonde não mais nós, mas Deus, esse Deus que está aqui dentro, nós abrir tanto nosso coração que esse Deus possa falar pelas nossas bocas, pelo nosso olhar, e abrir esses ouvidos para que nós possamos escutar. Então, como é que nosso Senhor Jesus Cristo se referia a Deus? Não um Deus que está no alto, não um Deus que está em algum lugar, mas um Deus que pode e precisa vir para dentro de você. É assim que esse nego acredita que Jesus mencionava, falava de Deus. Viu, Via? O pai poderia orientar rapidamente as pessoas que moram com pessoas que têm depressão? Fia, de quando o pai chegou, e o pai nem foi embora ainda, está tentando mostrar para vocês, não um método, não uma receita, não algo que vocês tenham que fazer sem compreender, muito pelo contrário. O pai está dizendo para vocês que o primeiro encontro dentro da depressão que nós enfrentamos é conosco mesmo. Nós precisamos olhar para nós mesmos e olhar lá dentro. Por que é que eu entrei nessa depressão? Saindo de todos os vícios, que é culpar, acusar alguém, olhar ao redor, procurando o culpado. Olhar para dentro de si mesmo e dizer onde eu falhei, onde eu preciso melhorar, o que eu preciso fazer. Isso em primeiro lugar. Se encontrar consigo mesmo, ter em mente, na cabeça e no coração, que é um filho de Deus, não está desgarrado, não está abandonado, e que só precisa se libertar de si mesmo. Porque toda força, todo recurso, tudo que você precisa, vai vir sempre de dentro de você, pelas coisas que Deus já colocou aí, só falta nós usar. Mas em qualquer momento de nossas quedas, de nossas dificuldades, nós podemos chamar por Ele. Nós podemos chamar por Ele, porque Ele vai vir alumiar e ajudar a todos os filhos que queiram escolher, decidiram por isso. Viu, meus filhos? Então, a depressão é uma fatalidade, nós esbarra com ela. Não é remédio que vai curar nós, não. O único caminho, meus filhos, o único caminho que esse nego conhece, se nego conhecesse outro, estaria dizendo para vocês. Mas o único caminho que o nego conhece é o reconhecimento de si mesmo, em contar com você mesmo e depois abrir seu coração para esse Pai que está no alto e olhar para esse mundo agora com os olhos do equilíbrio, o olho de ver, ouvir de ouvir, que esse mundo é bom para quem nele sabe viver. Se ele não está bom, nós não estamos sabendo viver dentro dele. Viu, meus filhos? Mais uma pergunta, filha? O pai vai poder responder só uma? Porque já veio mais um chamado para o pai voltar. E no terceiro, meus filhos, não vai ser bom. Alzheimer e esclerose seria o último estágio? Não, meus filhos. Esse... Ô, filha, aí, filha, que palavra difícil. Alzheimer! Vem cá, fala aqui, você pertinho do microfone. Alzheimer, filha. Os filhos não vão entender nada. Que doença é essa, filha? Alzheimer. Ei, filha, esse não tem nada a ver com depressão, não, meus filhos.
Essa é a depressão, é as angústias, as tristezas de outras vidas. É as coisas que nós não conseguimos resolver no mesmo sentido, mas de outras vidas. Então, como nós não conseguimos resolver naquela vida, nessa vida o corpo vem marcado pela dificuldade. Nem todo Alzheimer, né, Via? Nem todo Alzheimer é consequente de uma depressão que não foi resolvida no passado. Mas ela mostra claramente que os erros não reconhecidos, os erros não enfrentados, e muitas vezes os filhos que no desespero se entregam no suicídio, por exemplo. Então, muito longe de reparar, de conseguir fugir, meus filhos, está traçando um caminho que pode ser um futuro de Alzheimer. Viu, Via? Viu, Via? Então, Alzheimer de hoje pode ser a depressão de ontem, que não foi vencida, o erro que não foi reconhecido, a mensagem que não foi compreendida e a resposta que nós não demos ao problema na nossa atitude. Não é, meus filhos? Filharada, o pai queria muito prosseguir na próxima com vocês aqui, que está muito boa, embora as lembranças tenham trazido para o nego pouquinho de tristeza de toda uma situação, mas pelo aprendizado, por tudo que nós conquistamos, fica o tesouro guardado, que embora a duras custas, pelo sacrifício, pelas lutas, mas ele foi conquistado. E todo filho, hoje sofredor, amanhã vai ser um vencedor e vai estar aqui no lugar do nego, contando também a sua história de superação. Vai estar dando seu testemunho e vai estar incentivando dentro dos caminhos que encontrou, das suas lutas, para ajudar os outros filhos a sair desse problema. O nego contou um pouquinho de como essa negaiada toda venceu aquele episódio depressivo, meus filhos. Os dias de hoje, como o nego falou, cativeiro e senzala continua, meus filhos. E a chibatada, a vida continua dando. Não é, viarada? Saravá, meus filhos, o pito apagou e o nego vai subir. Fia! Firma o ponto pro nego subir, fia! Saravá, meus enfiarada! Foi muito bom estar com vocês aqui. Agora o nego vai se ajuntar com toda essa negaiada, a linha das armas, para abençoar o casal de vocês, para firmar o trabalho de vocês. Meus filhos, vamos firmar a cabeça, vamos abrir o coração. Saravá, Pai Oxalá. Epa, babá! Saravá, meus enfiaradas! Saravá, meus enfiaradas! Sineta do céu bateu, Oxalá já disse que é hora. A sineta do céu bateu, Oxalá já disse que é hora. Eu vou, fica com Deus e Nossa Senhora. Eu vou, fica com Deus e Nossa Senhora. Adorei as almas. Com a licença de todos vocês, vou tomar o pretinho de Pai Joaquim, em nome de Pai Joaquim. Salve, Pai Joaquim de Angola. Meus queridos filhos, tivemos um relato, uma experiência dolorosa, porque quando nós imaginamos que nós conhecemos esse período difícil que os nossos negros enfrentaram, nós, por mais que acreditemos conhecer, nós ficamos na pontinha do iceberg. O que cada um viveu
com certeza, são tesouros que estão guardados no coração daqueles que vivenciaram, não é? E é tão bom quando um desses corações está entre nós e pode nos trazer um pouquinho dessa experiência, o seu testemunho. Me marcou muito o que Pai Joaquim disse: amanhã, hoje nós estamos enfrentando essa situação, amanhã nós vamos estar aqui dando o nosso testemunho. Eu venci, eu superei, eu consegui, vou dizer como. Então, que cada um dê o seu testemunho das suas lutas vencidas, dos seus triunfos, não é? Pai Joaquim nos apontou uma direção que nós vamos nos embasar nela, não é? Nós vamos trabalhar nisso. Então, uma conscientização num caminho, um caminho que foi trilhado, foi vivido e foi conquistado, não é? Então, eu gostaria de encerrar com todos, dedicando essa prece, formar essa corrente, como nós estamos aqui, essa corrente, porque muitos dos filhos que estão aqui hoje podem estar dentro dessa dificuldade, né? Então, vamos orar juntos para que cada filho aqui nessa corrente se fortaleça o bastante para trilhar por esses caminhos aqui deixado pelo nosso querido Pai Joaquim. Querido Mestre Jesus, bom Mestre, conhecedor de todos os nossos corações, Pai misericordioso, esteve entre nós por nos reconhecer, esteve entre nós confiando em cada um de nós e ainda nos disse: no rebanho de meu Pai, nenhuma ovelha há de se perder. Por isso, Mestre Jesus, nosso farol, te pedimos, Senhor, em favor de todos aqueles que se encontram dentro desse cárcere, Senhor, que saibam eles estarem com as chaves para abrir essa porta e se libertar. Dê a eles, meu Senhor, forças o bastante, coragem o bastante, discernimento o bastante, para que eles possam se libertar, compreendendo que não estão sozinhos. Assim, bom Mestre Jesus, é por todos eles, por todos esses corações aflitos, Senhor, que nós te rogamos, para que eles possam verdadeiramente amanhã, pela superação, pela conquista, pelos méritos do seu triunfo, possam estar conosco, erguendo a sua bandeira bem alta. Eu me encontrei, eu me libertei e agora eu estou disposto a ajudar. Assim, bom Mestre Jesus, que a tua palavra seja luz, que o teu amor nos envolva a todos e que as tuas fileiras de trabalhadores, a tua grande seara de socorro, chegue a todos nós. Que os nossos corações estejam abertos, nossas mentes abertas. Não nos deixemos confundir, não nos deixemos influenciar pelo antagonismo, pelo contrário, pelas forças das trevas. Que nós tenhamos coragem para vencer os diabos que estamos alimentando em nosso interior e possamos nos libertar, Senhor. Assim, encerramos esse trabalho na tua bênção, na tua paz, nas tuas verdades. Que elas nos libertem. Assim seja. Graças a Deus, graças a Jesus. Uma boa noite, um bom dia. Tudo de bom, saravá fraternos a todos.
Graças a Deus, graças a Jesus.